tarde a todos. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. É uma alegria estar com vocês nessa escola bíblica dominical. E gostaria, antes de tudo, orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo precioso que teremos de estudo da Tua Palavra, Senhor. Que seja, Senhor, um momento de aprendizado, de crescimento, para todos aqueles que amam e buscam o conhecimento da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, dando entendimento, acrescentando mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Que as vidas sejam tocadas, mudadas e transformadas por esse maravilhoso poder da Tua Palavra, Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando a revista do terceiro trimestre, que fala dos princípios divinos em tempos de crise. E na nossa lição de hoje, a lição de número 9, nós estamos estudando, ou estudaremos, como vencer as oposições à obra de Deus. E a primeira pergunta que me veio quando eu estava estudando essa lição, essa revista, foi: quais são as oposições que nós temos, né? Nós podemos ter oposições internas, né? O nosso desânimo, muitas vezes o medo, os sentimentos de inferioridade, etc. Podemos ter essa oposição na própria casa, na família, ou podemos ter oposição externa também, né? Discussões, confrontos, discórdias, inveja. Isso pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na própria igreja, pode ser em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, enfim. A oposição pode vir de vários lugares, de várias maneiras na vida de cada um de nós. E a nossa revista tem uma introdução que eu acho que cabe bem eu fazer uma breve leitura dessa introdução, que diz assim: a nação de Israel viveu um momento de crise política, social e principalmente espiritual. Os períodos de angústias pelos quais o povo de Deus passou, embora fossem de dor e sofrimento, serviram para mostrar o quanto Deus não fica indiferente ao sofrimento do seu povo. Nesse contexto de juízo, dor e sofrimento, Deus impele homens a reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. E por meio desse movimento, um grande despertamento espiritual emerge no meio do povo. Esse despertamento espiritual teve o estudo da palavra de Deus como princípio divino norteador. Os dias em que vivemos não são tão diferentes. Uma grande crise gerada pela pandemia que assolou o mundo tem afetado economias, desestruturado famílias e até impedido que os servos e servas de Deus prestem culto nos templos. É um momento de reconstrução. É nesse sentido que estamos estudando princípios divinos em tempos de crise, em que a reconstrução de Jerusalém e o despertamento espiritual do povo de Deus tornam-se exemplos para os nossos dias. É uma verdade, é uma realidade, e essas lições têm nos trazido grande ensinamento. E nesta tarde nós falaremos como vencer as oposições à obra de Deus. E eu gostaria de que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no livro de Neemias, capítulo 4. Enquanto os irmãos abrem, nós vemos que a palavra de Deus aponta que a fé é uma arma contra a oposição à obra de Deus. Uma outra arma que nós podemos usar contra a oposição à obra de Deus é a oração. Uma outra arma é a união. Uma outra arma que nós podemos usar contra essa oposição à obra de Deus é a vigilância. Nós sabemos que em todos os momentos
Deus triunfará. A sua obra há de prevalecer em tempos e fora de tempos. Deus é soberano, Deus é poderoso. Jesus voltará, Maranata, Jesus voltará, né? Então esta grande obra é grande porque é a obra de Deus. Não é obra de homens, não é obra de igrejas, é a obra de Deus, né? Então vamos começar a nossa leitura do livro de Neemias, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Neemias 4, de 8 a 20. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, dos trabalhadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos e por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Versículo 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingia os lombos e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Amém? Até aqui no verso 20. E vamos ler mais 2 versículos. Vamos agora no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 4. E depois a gente vai ler o capítulo 5, verso 5. Então, primeira carta de João, capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E o capítulo 5 da primeira carta de João, versículo 5, diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Nosso texto áureo está em Romanos 8, capítulo 34, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E Romanos 8, 37.
Então, o que Paulo estava falando aqui, quais são todas essas coisas, né? Qualquer ação maligna que nos tente afastar do caminho, isto é, da vontade de Deus. Então, mas em todas essas coisas, em todas essas circunstâncias da nossa vida, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou, meus irmãos? Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro e ele nos abriu um caminho novo, um caminho da redenção, um caminho da salvação, um caminho que vence toda e qualquer oposição na nossa vida. E a verdade prática que a revista indica diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Muitas vezes nós deparamos numa situação que a gente não encontra alternativa nenhum dos lados. Nós não sabemos por onde seguir, por onde virá o nosso socorro, mas nós sabemos pela palavra de Deus que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. Então nossa confiança em qualquer circunstância da nossa vida, quer uma situação de tristeza, quer uma situação de perseguição, quer uma situação de desemprego, de doença, de qualquer situação, meu irmão, o nosso socorro vem do alto. O Senhor nos dá condição para vencermos todo e qualquer obstáculo da nossa vida. E a nossa lição de hoje nós vamos abordar 3 tópicos importantes. Qual a procedência desses ataques? O inimigo procura atingir a nossa fé, né? É um alvo predileto e central do inimigo. E qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus nesse texto que acabamos de ler de Neemias 4? Nós vimos, muitos de vocês acompanharam a lição 7, nós observamos como a construção dos muros de Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos, né? E nessa lição de hoje, lição 9, nós iremos observar mais detalhadamente essa resistência, esse levante dos samaritanos contra a reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. E nós vamos ver as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir esta obra para a glória de Deus, é claro. Então, o primeiro tópico da nossa revista, tópico 1, diz assim: qual a procedência desses ataques? Da onde veio esses ataques, né? Então, a Bíblia relata a verdadeira força por trás desses ataques. Nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Então, naquele momento que a nação estava se voltando para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo, existia um ataque, obviamente, físico ali, das forças ali, que estavam tentando dissuadir Neemias e os demais para que não reconstruíssem os muros, nem o templo, mas existia uma ação maligna, uma ação diabólica por detrás de tudo isso. Se você abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, Efésios capítulo 6, verso 12, nós vamos ter uma explicação disso que eu acabei de falar. Efésios 6, capítulo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você prestou atenção, se você já tem aí marcado na sua Bíblia, nós falamos 5 contra, né? A palavra contra se repete 5 vezes, reforçando a ideia da atuação do adversário a seu reino. Trata-se aqui verdadeiramente de uma batalha espiritual. Então nossa luta não é contra sangue, né? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então essa é a nossa luta, o nosso terreno de luta são nesses lugares celestiais. Então nós precisamos não de uma faca, não de um revólver, não de um pedaço de pau, nós precisamos das armas espirituais, e é o que nós vamos tratar nessa lição de hoje.
Então, o tópico 1, a Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Né? Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Então é o que estava acontecendo. Aquelas pessoas que estavam se levantando contra a construção, a reconstrução do templo e dos muros, eram apenas instrumentos visíveis que o maligno estava usando naquele momento para que o muro fosse retardado, para que a construção fosse retardada, para que viesse medo, para que viesse confusão e as pessoas não estivessem engajadas nessa reconstrução desse muro. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós vamos falar um pouquinho dessa armadura, mas não vamos entrar em detalhes, mas, portanto, tomai toda a armadura de Deus para quê? É o que fala em Efésios 6,13. Para resistir ao dia mau. Segunda coisa, tendo feito tudo, ficar firmes. A Bíblia nos aconselha a resistir ao mal, a não fugir da luta. Então, nós teremos dias maus, nós teremos adversidade, mas nós não somos... a Bíblia não nos indica para que a gente fuja, para que a gente se esconda, mas a Bíblia nos indica para nós resistirmos ao dia mau. Né? E a nossa postura desse tendo feito tudo isso, a lição vai nos ensinar o que nós devemos fazer e ficarmos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Então, essa conduta vai muito longe daquilo que os inimigos estavam querendo trazer para a nação de Israel, para Neemias, como medo, como desânimo, como zombaria contra aquele povo que estava se reunindo para reedificar. E essa reedificação, essa reconstrução, não era para méritos do povo, mas é para engrandecer o nome de Deus. Então a obra era uma obra de Deus, para louvor e glória de Deus. Então a Bíblia, ali em Tiago 4, não nos aconselha a fugir da luta, mas permanecer na luta, ficar firme e resistir e se submeter a Deus. Né? Nós temos que resistir ao maligno e submeter a nossa vida à ação de Deus. Né? Então, nesta luta, o mundo invisível, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a nossa fé, é a nossa crença, a nossa certeza de que Deus está conosco, nos fortalecendo, nos capacitando nesta luta. Então, não é a minha energia, não é a minha força, mas é a fé que eu tenho num Deus vivo, que atua em mim, ao meu lado, ao meu derredor, comigo, por aqueles que estão ao meu lado nessa caminhada. Então, nós não temos que buscar força em nós mesmos, mas a capacidade espiritual vem do alto, vem de Deus. Então nós não podemos ser loucos, nós não podemos ser insanos de lutar esta batalha com as nossas forças. Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso é importante sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então, pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo e de milagres na nossa vida. É o que fala ali em Gálatas 3, versículo 2 e 5. Então, a ação desse poderoso Espírito Santo de Deus, que é a presença do próprio Deus dentro da nossa vida, vai nos capacitar a vencer, a andar, a trilhar esse caminho da reconstituição dos muros. Muitas vezes nós temos brechas na nossa vida, muitas vezes nós temos lugares que foram derribados, que estão escuros. Nós precisamos que o Espírito Santo venha nos fortalecer, venha dar estratégias para que no momento da adversidade nós permaneçamos firmes nessa confiança da vitória. Né? E nós cremos que a ação do Espírito Santo opera milagres, a ação de Deus. Toda ação de Deus na nossa vida, nas circunstâncias, é uma ação de milagre. É o poder de Deus agindo na nossa vida. 1 João, capítulo 5, que nós lemos, quem é que vence o mundo? Não é o pastor Paulo Romero, não é o pastor Paulo Oliveira, não é o pastor Gênesis. Quem vence o mundo é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
É Ele que vence o mundo. Não é nenhum plano que você faça, não é nenhuma muralha que você levante, não é nenhum lugar escondido na sua casa que vence o mundo. Não, não é nenhuma quantidade de dinheiro. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. E nós podemos crer nisso porque Jesus morreu por nós. Glória a Deus por isso. Em 1 Timóteo capítulo 6, 12 diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Meus irmãos, nós temos essa vida eterna prometida por Jesus Cristo. Nós temos essa certeza que quando partimos desse mundo estaremos com Jesus, gozando dessa vida eterna. Então, jamais nós devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Nós temos que ter isso bem guardado, bem estruturado, bem firmado na nossa vida. Não podemos deixar que qualquer vento, qualquer circunstância, qualquer nuvem e tempestade venha balançar a nossa fé. E nós sabemos que nessa luta contra este mundo invisível, a nossa fé tem que prevalecer. Muitas armas que o mundo usa contra as nossas vidas é a inveja, é a maledicência, é a cobiça, é a morte, é a derrota, são pensamentos negativos, é a dúvida, é a falta de amor, é a mentira. São armas que constantemente o diabo tem lançado contra a gente, e nós precisamos usar este escudo da fé, que nos dá a certeza da vitória, que nos protege de toda essa malícia, de toda essa artimanha, essa sutileza do maligno na nossa vida. Então, nesta luta, as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qualquer fortaleza, qualquer barreira, qualquer muro, qualquer cilada, elas são destruídas pelo poder de Deus. Deus tem esse poder para destruir toda fortaleza. Então, só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, né? Os demônios, né? Que estão circundando a serviço do maligno para nos destruir. E nós temos essas armas espirituais. E agora sim, ali, se você for em Efésios, você vai ver as armas que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos vestir, nós devemos estar vestidos para vencer esse levante espiritual, essas flechas do maligno contra as nossas vidas. Nós vemos ali em Efésios 6, nós vemos que uma das armas é o cinto da verdade, a outra é a couraça da justiça, a outra são as sandálias do evangelho da paz, a outra é o escudo da fé que acabamos de mencionar, outra arma é o capacete da salvação e o último é a espada do Espírito. Então, meus queridos irmãos, nós devemos estar bem ornados, bem vestidos com esses utensílios dessa armadura de Deus, para que a gente possa prevalecer e ficarmos saudáveis e firmes nesta guerra, que não, volto a dizer, não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. As armas carnais só prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo, né? As armas carnais, muitas vezes ela vem com essa mentira, vem com injustiça, ou até justiça quando a gente faz pelas próprias mãos, vem através de guerras, brigas, vem através da incredulidade, do domínio pelo poder, pelo sexo, por dinheiro, pessoas que são dominadas pelo poder, pelo sexo, pelo dinheiro, pessoas que são dominadas pelo espírito do mundanismo dentro dessas pessoas. Então, essas armas são combatidas com esses instrumentos que acabamos de falar, e vou repetir novamente, e você já ouviu essa mensagem, e você busque se aprofundar, buscando esse cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. Então a nossa luta é, antes de tudo, espiritual.
Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas, que são mais poderosas, também são espirituais, pois lutamos contra esses espíritos demoníacos. Amém? Segundo tópico que vamos falar nesta tarde é: o inimigo procura atingir a nossa fé. A nossa fé é o ponto central que o inimigo tenta começar a minar. Né? Então, por isso, esse escudo da fé tem que estar bem postado. Ele tem que estar na nossa frente, cobrindo toda esta parte principal, para que nós não sejamos atingidos, para que não sejamos minados, né? Então a nossa fé precisa estar bem estribada, bem firmada. O inimigo ataca com a arma. Nós vamos falar algumas armas que o inimigo tenta atacar para destruir essa nossa fé. Então a primeira arma que o inimigo usa é o desprezo, a falta de estima, a falta de consideração. Então, se você for ali em Neemias capítulo 4, versículo 2, você vai ver o que eles diziam, os inimigos, os samaritanos diziam para os judeus: que fazem esses fracos judeus? No intuito de zombar, no intuito de desmerecer, né? O que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos, muitas vezes nós somos fracos diante de toda essa artimanha maligna, de toda essa situação que o inimigo se levanta contra nós. Então, quando o crente, quando você e eu se sente tentado a se comparar com o inimigo, aí está o perigo. Nós não podemos cair neste erro de nos posicionarmos: olha, eu sou forte, eu vou resistir ao tentador, eu vou resistir a esse ataque maligno. Não, eu vou passar ali na frente de um local e eu não vou cair na tentação. Não, isso não é verdade. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus nos fortalecendo. Não é nas forças, nós somos fracos e dependemos da fortaleza do Senhor. Foi essa tentação que trouxe medo ao povo de Israel, né? Segunda artimanha que o inimigo usa, que ele ataca, uma arma que ele usa para se opor a esta obra de Deus e destruir a nossa fé, é o escárnio. O que é escárnio? Zombaria, caçoada. Então, quando os servos de Deus sofrem escárnio, eles são tentados a ficarem desanimados. Muitas vezes nós estamos falando da palavra de Deus, muitas vezes nós estamos dando um testemunho, muitas vezes nós estamos falando de uma experiência que tivemos com Deus, e nós recebemos muitas vezes uma gozação, uma tirada de sarro, um comentário que tenta nos inferiorizar. Isto é uma artimanha maligna para que a nossa fé seja abalada, né? Os fiéis sempre tiveram que suportar esses escárnios. Se você for ali na galeria da fé, você vai ver que os heróis da fé passaram por isso. Se você for em Salmos, você vai ver que Davi passou por essa questão de zombaria, mas eles permaneceram fiéis, não deram pelota, não deram crédito para essa zombaria, para essa caçoada. Melhor para nós é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Então a palavra de Deus é séria, é verdadeira, ela é real, ela é transformadora. Só que para algumas pessoas essa palavra é uma palavra qualquer. E a ação do Espírito Santo carece atuar nessas vidas, para que elas sejam transformadas como um dia nós fomos. Um dia o Espírito Santo entrou na sua vida, entrou na minha vida e começou a transformar. Então o poder dessa palavra começou a fazer efeito na nossa vida. Então o escárnio é uma outra arma que nós temos que rechaçar na nossa vida. Uma outra arma que o inimigo chama a nossa atenção é com relação à intensidade da tarefa. Neemias 4:2 também, eles falam assim: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Será que eles vão trazer vida? Será que eles vão construir? Será que eles vão usar todas essas pedras e vão conseguir edificar o muro, edificar aí o templo? Será que com essas pedras eles vão conseguir? É tanta destruição, é um trabalho tão grande, será que eles vão conseguir fazer isso? Mas eles se esqueceram que esta obra não era de homem, essa era uma obra
que Deus chamou aquelas vidas, chamou Neemias para coordenar a reconstrução do templo. Então, quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos. Naquele momento, ele estava usando aquele povo para a reconstrução dos muros. E a capacidade, a força, a estratégia estava vindo de Deus para aqueles homens. Realmente, se fosse uma ideia qualquer, sem uma direção de Deus, certamente isso que eles estavam falando, essas pedras não estariam vivas. Mas essas pedras, pelo poder de Deus, foram colocadas uma a uma, centímetro por centímetro, colocadas no nível, colocadas no prumo, colocadas na altura certa, porque Deus estava nesse negócio. Toda vez que nós colocamos Deus no centro de qualquer situação da nossa vida, qualquer adversidade, Deus dá o escape, Deus dá o controle, Deus dá o rumo certo. E entenda uma coisa, meu irmão, não é para a sua satisfação, não é para você obter os méritos, mas é para a honra e glória do Senhor. Então a minha vida, a sua vida, está para servir a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. É esse o propósito. Então nós não temos que ficar impressionados ou intimidados com a imensidade da tarefa, porque Deus está no controle disso. Uma outra arma que os adversários estavam usando contra Neemias, contra o povo de Deus ali, eles estavam usando boatos, mentiras. E quantas vezes nós vemos boatos e mentiras atrapalharem o crescimento da obra de Deus? Quantas vezes nós vemos boatos e mentiras tirando vidas do caminho de Deus? Quantas vezes nós, por algum descuido, nós falamos uma situação que não é totalmente verdade? Ou quantas vezes nós ouvimos só um lado da história e não temos o cuidado, o zelo de ouvir todas as pessoas envolvidas? E muitas vezes esses boatos e mentiras acabam atrapalhando e destruindo algo maravilhoso que Deus teria para aquela situação. Então nós vemos que os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava até ser rei, e não era verdade. Se você for ali em Neemias 2 e ler depois cuidadosamente, você vai ver que em nenhum momento era essa a intenção de Neemias. Então Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a se alegrarem e a exultarem e não atentarem para o que eles falam deles. Esse trecho, essa fala minha está ali em Mateus capítulo 5, do versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. O inimigo usa boatos e mentiras, né? Mas olha só o que a palavra de Deus diz ali em Mateus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha só que maravilha. Então não desanime, meu irmão. Não entregue os pontos. Muitas vezes você quer sair de um ministério, quer sair de um trabalho porque houveram mentiras e boatos. Permaneça firme, ouça a voz de Deus, faça a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para nos satisfazer, e sim satisfazer a vontade de Deus, a ser instrumento na mão dele, a ser um vaso aonde o oleiro, ele é o oleiro, ele pega-nos como barro e molda-nos conforme a vontade dele, para uso dele, para proveito dele, para ser instrumento para a glória dele. Então tenha isso em mente. Uma outra arma que o inimigo usa para procurar atingir a nossa fé é a astúcia. Ele é esperto, ele tem malícia, ele é sutil, né? Esses dias eu ouvi um comentário que dizia assim, muitas vezes o inimigo até oferece-nos coisas boas, mas lembre-se,
Jesus tem sempre o melhor para a nossa vida, né? Então os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Então eles falam, olha, vamos lá, vamos participar de uma festa, vamos estar juntos, vamos estar fazendo um banquete, vamos estar comungando junto, deixa essa obra aí. Mas na verdade esse convite tinha uma segunda intenção. Esse convite foi rapidamente recusado por Neemias, pois ele discerniu corretamente que havia insinceridade dos inimigos. Ele respondeu, Neemias 6:3, ele falou assim, estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Olha só, meus irmãos, muitas vezes os convites parecem ser um convite bom, vamos reatar nossa amizade, vamos estar juntos e tal, mas tenha sempre o foco na vontade de Deus. Ouça a vontade de Deus, não se perca por sutileza, não se perca por esperteza. A nossa verdade, a verdade está na palavra de Deus, não a nossa vontade, não a nossa verdade, mas sim a verdade da palavra de Deus tem que fazer efeito na minha vida e na sua vida. Por isso estejamos atentos, precisamos conhecer essa verdade, precisamos conhecer a palavra de Deus. E a sexta arma que o inimigo usa muitas vezes para atingir a nossa fé são ameaças. E o que é uma ameaça? É um fato, é uma ação, é um gesto, uma palavra que intimida e aterroriza. Muitas vezes nós sofremos ameaças, muitas vezes nós sofremos alguma palavra que tenta nos impedir para continuar na obra de Deus. Muitas vezes a gente recebe uma situação, um gesto que vai nos levar a nos afastarmos de fazer o que agrada a Deus. Para agradar a homens, para agradar uma situação, nós não devemos fazer isso. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico contra o povo de Deus. Mas olha só o que Neemias fez quando ele recebeu essa ameaça, quando ele soube dessa sutileza, dessa ação que os adversários queriam fazer. Neemias 4:9, ele responde assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Neemias fez duas coisas. Ele não orou somente, vamos orar, então vamos cruzar os braços, vamos esperar. Não. Neemias orou a Deus por essa situação, por essa adversidade, por esse problema, por essa ameaça, por todo esse intuito maligno por trás de tudo isso. E ele fez a parte dele. Olha, vamos colocar guardas, você fica aqui, esse muro, essa parte está mais baixa, está mais fragilizado, eles podem adentrar aqui, acolá e tal. Então Neemias, dirigido por Deus, orou a Deus, pediu a Deus que guardasse, pediu a Deus que desse as estratégias e começou a colocar as pessoas nos lugares certos para a reconstrução do muro. Então olha que coisa maravilhosa, né? Então o inimigo utiliza as ferramentas, falamos do desprezo, do escárnio, da mentira, da astúcia, das ameaças, mas nós devemos resistir e permanecer firme, porque essa resistência é indispensável na nossa vida para que a nossa fé esteja guardada e protegida de toda essa sutileza. E lembre-se que você um dia fez um compromisso de andar no caminho de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse compromisso não nos protege não nos dá um para-raio que essas coisas não virão até nós. Virão, mas Deus nos deu as armas certas. E esse escudo da fé tem que estar bem empunhado na sua frente, para que você consiga vencer essas ciladas do inimigo. Terceiro tópico da nossa revista que nós vamos falar nesta tarde. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual foi esse segredo? Qual foi o segredo que Neemias e os judeus tiveram para vencer essa oposição à obra de Deus, né? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus.
quando você e eu temos certeza que aquilo que estamos fazendo, aquele caminho que estamos trilhando, aquilo que estamos pregando, aquilo que estamos testemunhando, está de acordo com a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, nada pode nos impedir. Nós nos fortalecemos não em nós, não no sucesso da nossa pregação, mas nós nos fortalecemos em Jesus, porque Deus está nesse negócio. E foi o que Neemias e os judeus tinham a certeza, né? Neemias disse aos seus inimigos: eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Está em Neemias 2:20, a primeira parte do versículo. Deus, o Deus dos céus, fará que sejamos bem-sucedidos. Então é Deus que nos garante, Deus que nos dá uma fortaleza, Deus que nos dá o sustento para que nós prevaleçamos diante de toda e qualquer adversidade. Neemias sabia que o Senhor havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Deus estava na frente, Deus estava na retaguarda, Deus estava do lado direito, do lado esquerdo, de cima, de baixo. Quer dizer, nada. Se eles permanecessem como permaneceram fiéis a Deus, à voz do Senhor, à obediência ao querer de Deus, eles tinham certeza de que aquela obra terminaria para a honra e glória de Deus. Então você precisa, meu irmão, ter a certeza de que aquilo que você está fazendo, de que esse caminho que você está trilhando, está de acordo com a vontade de Deus. Segunda coisa, o segredo da vitória de Neemias e dos judeus foi que eles venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, nós podemos ler em várias partes do livro de Neemias sobre como Deus usava Neemias, como Neemias se chegava a Deus, né? Então Neemias se dirigia em Neemias 4:4, ouve ao nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra, meu Deus, de Tobias e Sambalate, que eram os que estavam se levantando contra ele. Então Neemias colocava todas as circunstâncias diante de Deus, para que Deus pudesse vir ao socorro dele. É o que nós devemos fazer. Muitas vezes, claro, Deus sabe o que a gente está passando, Deus sabe quem são as pessoas que muitas vezes estão contra nós, contra a obra de Deus que nós estamos fazendo, contra aquilo que nós estamos edificando para a honra e glória de Deus. Mas Deus quer que a gente ore, uma oração constante, uma oração perseverante, uma oração que você se lança aos pés do Senhor, sabendo que dele vem o socorro. Você depende dele, você depende da provisão dele, você depende que ele abra os caminhos, tire as pedras, aplane o caminho, nos proteja com a nuvem durante o dia, nos proteja com o fogo durante a noite, nos dê a certeza de que esse caminho está certo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar muito mais do que nós oramos. Então aquele que ora coloca a sua dificuldade, a circunstância diante de Deus, diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Deus pode resolver, Deus quer nos ajudar. Mas lembre-se, Deus vai nos trilhar, Deus vai nos encaminhar, Deus vai nos dar as setas de sinalização para o caminho que agrada a Ele, aonde Ele vai ser glorificado, aonde Ele vai ser exaltado. Então nossa dependência tem que estar sendo firmada dessa forma. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? O que nós aprendemos nessa tarde? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um versículo bem curto. Orem continuamente. O que é orar continuamente? Não é você orar toda segunda-feira, não é você orar todo domingo, só a hora que você vai na igreja, não é você orar só a hora que você levanta. Continuamente, a todo momento, nós temos que ter um espírito de oração, um espírito que busca a direção de Deus, busca o socorro do Senhor, no seu trabalho, na sua escola, na edificação do lar, na correção dos filhos, na orientação, na hora que você está servindo na igreja. Uma oração continuamente, orar sem cessar. Jesus deixou-nos esse mesmo ensino, orar sem cessar. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração.
E o que então é perseverar em oração? Né? O que é então perseverança em oração? Quero deixar para os irmãos, para que vocês meditem, 4 situações que respondem o que é então perseverança em oração. Primeira coisa é impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Celular, um barulho, uma campainha, alguém que entra no seu quarto, um grito. Então, qualquer coisa nós temos que evitar, nós temos que desligar o celular, nem traga o celular para o seu canto de oração. Desligue, avise as pessoas que estão na casa, olha, eu estarei agora no momento de oração. Por favor, não me interrompa, não faça barulho, não me incomode. Então, perseverar é você tirar, é você não ter nada que impeça, que estorve esse momento de oração. Você vai conseguir perseverar na oração. Segunda coisa, é você persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Certamente no primeiro minuto vai vir um pensamento, no segundo momento vai vir uma coisa que você esqueceu de fazer, no terceiro minuto, mas persista na oração. Volte no começo da oração, fale assim, não, eu não vou desviar minha mente, eu não vou tirar o meu pensamento, meu foco agora é orar, é ouvir a voz de Deus, é estar em comunhão com meu Pai, é ficar em um momento quieto para ouvir a voz do Espírito Santo. Então esse momento de você persistir, insistir. Muitas vezes a gente chega na nossa casa, esqueceu da chave, a gente tem alguém lá, a gente aperta a campainha, a gente só para de apertar a campainha, a hora que alguém abre, a gente persiste. Então nós precisamos insistir, persistir. É uma continuidade de você estar insistindo naquilo. Terceira coisa para você perseverar na oração é você persistir perseverar até que você tenha a resposta. Então muitas vezes a gente ora por uma coisa tão importante na nossa vida, tão imprescindível, mas que na semana seguinte você já esquece de orar. Então a pergunta é, quão importante era aquela coisa para você? Se você já parou de orar por aquilo, já até esqueceu, então persevere, anota, tem um caderno de oração, ou no celular, algum lugar, marque a oração até você obter a resposta de Deus. E a última coisa que é importante você se lembrar, para você perseverar na oração, lembre-se que é uma prova de que o Espírito de oração opera em nós e por nós. O Espírito Santo, né? Quando oramos, o Espírito Santo está dentro de nós. E nós precisamos orar e crer e ter a certeza que Ele opera em nós e opera por nós. O Espírito Santo nos move, nos direciona, nos capacita. Então, persevere na oração, impedindo que qualquer coisa te estorve, te distrai, persistindo. Por mais que o diabo fale que é pesado, é difícil, persista na oração, persevere até você ter a resposta de Deus. E lembre-se que o Espírito Santo te fortalece e te dá direção nessa oração. Esse terceiro tópico, nós vimos que Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Amém, meus irmãos? E nós temos no final da sua revista, nós temos algumas perguntas. Como temos alguns minutos ainda de tempo, eu gostaria de usar um pouco mais desses minutos para que a gente pudesse refletir, né? Então, uma das perguntas que a revista nos traz é qual a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Você que esteve aqui comigo durante esses minutos, qual é a procedência dos ataques contra a obra de Deus? Se você acompanhou comigo, você viu logo no começo, os ataques contra a obra de Deus procedem do próprio diabo, né? Os inimigos visíveis, nós falamos, são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam.
mas a procedência desses ataques, ela vem do diabo. Segunda pergunta para a gente refletir nesta tarde: como devemos enfrentar os ataques do diabo? Você ouviu aqui várias armas que o diabo tem colocado, e você se lembra que nós fizemos menção de armas que nós devemos ter, qual é a nossa vestimenta que nós devemos ter. Então, como devemos enfrentar os ataques do diabo? Com a armadura de Deus, que são as armas, as nossas armas espirituais. Não é com uma metralhadora, não é com uma bazuca, não é com guarda-costas, mas as armas espirituais que a palavra de Deus nos ensina é o cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Se você não está familiarizado com essa vestimenta, essa armadura, né? Vá ali em Efésios 6, estude, medite, procure algum pastor para te ajudar, alguma referência, e esteja bem vestido com essa armadura para você poder enfrentar esses ataques do diabo. Terceira pergunta que eu quero refletir com os irmãos nesta tarde é: com que armas o inimigo nos ataca? Com que armas? Falamos no segundo tópico que várias armas que o inimigo usa para penetrar, para minar a nossa fé, né? Então, o inimigo nos ataca com as armas do escárnio, do desprezo, de boatos, de mentiras, de astúcias e de ameaças. Todas essas armas são rechaçadas quando nós temos o escudo da nossa fé, a nossa certeza em Jesus Cristo, a nossa confiança que a obra que um dia Deus começou na nossa vida está na vontade dele para nos transformar, para mudar a nossa vida, para nos fortalecer na caminhada. Então, o inimigo usa essas armas, mas nós temos uma arma maior, que é o nosso escudo da fé, que nos dá a certeza de que Deus está nesta obra de transformação. Não é uma obra meramente humana, não é uma obra que vai transformar o Geraldo, que era de um jeito, para o outro, para benefício dele próprio. Não. A obra que um dia Deus começou na minha vida é para que ele seja glorificado. Então, que nós possamos ter esta visão destas ciladas astutas do diabo e possamos rechaçá-la em nome de Jesus. Quarta pergunta que eu queria refletir com os irmãos e meditar nesta tarde é: como os judeus venceram a oposição? Foi o que nós falamos no terceiro tópico, como Neemias e os judeus venceram toda essa oposição que tinha para a reconstrução do templo. Então nós vimos que eles venceram pela perseverança na oração, né? Que foi a direção que Deus deu e que eles foram fiéis, perseveraram na oração a Deus. E a segunda e última parte, para a gente finalizar essa escola bíblica dominical desse domingo, dia 30 de agosto, o que nos recomenda o apóstolo Paulo e o próprio Jesus para que nós possamos rechaçar essa oposição à obra de Deus. Claro que nós também devemos orar continuamente, orar sem cessar. Que a nossa oração seja uma oração de perseverança, que nada nos impeça a termos uma oração contínua, um momento de oração, uma vida de oração, uma vida de intercessão, onde temos um Pai que nos ouve, onde nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e onde a gente tem um advogado, Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai e ouve as nossas orações e intercede por nós. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, porque morreu na cruz para nos salvar e nos transformar.
toda a oposição contra a obra de Deus é rechaçada em nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, há todo o poder. Amém, meus irmãos? Não podemos estar abertos para perguntas, mas quem sabe em breve teremos a oportunidade de abrir para perguntas também. Que Deus abençoe você grandemente. Você que já foi no culto da manhã, um bom final de domingo. E você, como eu, daqui a pouco estaremos na igreja para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Gostaria de orar antes de encerrar essa live. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza e temos a confiança num Deus vivo que está transformando, mudando e operando uma grande obra nas nossas vidas. Por isso, que toda essa artimanha, toda essa malícia, toda essa sutileza do inimigo contra as nossas vidas, contra a obra que um dia Deus começou na nossa vida e naquilo que temos feito para a honra e glória do Senhor, seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Toda essa sutileza, toda essa mentira, toda essa zombaria, tudo isso que aprendemos dessas armas que o inimigo tem lançado contra essas vidas, contra as nossas vidas, seja repreendida em nome de Jesus. E que possamos ter esta vestimenta desta armadura de Deus, nos protegendo e nos guardando, e nos dando a fortaleza que nós precisamos, ó Pai. Ô Espírito Santo de Deus, continue falando na vida, no coração de cada irmão, e que possamos ter, Senhor, uma caminhada certos da vitória em Jesus Cristo, diante de toda e qualquer oposição. Nós sabemos que a situação é aquela que o Senhor está nos indicando, que é fazer a Tua vontade, te servir com inteireza de coração. Por isso, Senhor, que possamos ter esta postura de estarmos firmados na rocha que é Jesus Cristo, resistirmos ao tempo mau e prevalecermos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria ter vocês nessa live. Que Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem na paz do Senhor. Até mais.